Salve galera, sejam bem-vindos, você está no MX Gameplays, meu nome é Salatiel Júnior. Não preciso nem falar, né, quer ver minha gamertag, minha ID, tá aí na descrição. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje dessa polêmica, né, sobre o Series S estaria capando a nova geração. Seria essa a nova polêmica ou um encobrimento da verdade, né? Então, mas do que você está falando, Sala? Eu acredito que a verdade é muito mais profunda, a questão é muito mais complexa do que simplesmente pixels e a questão aí dos jogos rodarem, entre aspas, capado, né? Bom, vamos lá, vamos usar a questão técnica. Para começo de conversa, o console foi apresentado como um console 1440p. Ele não é um console 4K. Eu tô vendo gente fazendo comparação. Ah, Sala, mas o One X tem mais memória. O One X roda os jogos 4K. Como assim um console de nova geração não vai rodar 4K? O console foi planejado, projetado e anunciado a 1440p. Só para vocês terem uma noção, depois quem quiser fazer as contas, fique à vontade. O 4K, se você fizer as continhas, são 8.294.400 pixels na tela. Aí você imagina essa quantidade de pixel, no mínimo a 30 quadros por segundo, tendo que ser processado pelo console. Já o 1440p, se você fizer as contas, ele dá 3.686.400 pixels. Ou seja, encurtando, o 1440p ele é 55,5% menos pixels na tela para o console projetar. Se você tem um target, um alvo 55% menor, logo não faz sentido você ter uma GPU mais forte, você ter mais memória, sendo que não há necessidade. Por isso que o console tem menos teraflops, por isso que o console tem pouco menos de memória, porém a CPU dele é bem próxima do Series X, a diferença ali é mínima. Por que eles fizeram isso? Para conseguir atingir as taxas altas de quadros. Você pode ver que nessa geração nós tivemos pouquíssimos jogos a 60 FPS, até porque a CPU dos consoles não aguenta. Já na nova geração, nós temos aí o exemplo Gear 5 rodando a 120 FPS e demais jogos aí que vão vir a 60. O próprio Assassin's Creed Valhalla, que acreditava que vai vir a 30, já foi confirmado que vai ter sim 4K 60. A questão é muito mais profunda do que isso. Qualquer pessoa que tem uma noção de hardware sabe a questão do 4K, que exige mais. Se a gente for levar esse argumento de que o console vai limitar, como que fica a questão das placas de vídeo? A NVIDIA lançou 3 placas de vídeo. Então todas as outras placas vão capar 3090? Os jogos vão ficar limitados por causa da 3080 e da 3070? Isso é uma ignorância absurda. Haja visto que no PC você tem lá a configuração mínima, recomendada e configuração ideal ou máxima. E nunca isso foi problema para a questão do desenvolvimento dos jogos. O X da questão é, a Microsoft está fazendo algo que nós nunca vimos antes na indústria dos videogames. O que é? Deixar os jogos extremamente acessíveis. Console extremamente acessível, dentro das possibilidades, é óbvio, né? Eles também têm que lucrar. O console também não vai ser de graça. Mas você ter um começo de geração por R$299, isso nunca aconteceu. Um console mais barato que da geração passada, em termos de dólar, né? Vamos tirar o real da jogada, que nossa moeda não vale nada. Então a questão é, a Microsoft está não só mais nessa guerra de poder, a Microsoft está indo numa direção da acessibilidade, deixando a nova geração acessível para todos, ou pelo menos para uma quantidade de pessoas maior do que as concorrentes. Pelo menos no que tange a intenção dela é essa, a proposta é essa. Em conjunto com isso, nós temos aí a junção do EA Access com o Game Pass, deixando o serviço ainda mais valioso, agregando muito mais conteúdo, agregando valor ao serviço a um custo extremamente baixo. Mas então qual que é o problema? Sabe qual que é o problema, gente? Eu vou bater a real aqui para vocês. O problema é, a Microsoft está quebrando essa barreira de que só a elite pode comprar console de nova geração. Está quebrando a barreira de que só as pessoas mais abastadas vão poder pegar um console Next Gen. A Microsoft está gradativamente quebrando essa questão de você precisar de um jornalista, você precisar de um youtuber, você precisar da opinião de terceiros para poder comprar ou não um jogo. Hoje, com o Game Pass, você não depende mais dessas pessoas.
Você não tem mais a necessidade de esperar uma análise, um review, para poder saber se vale a pena ou não aquele jogo. Com o Game Pass, você vai lá, baixa o jogo e joga. Você não precisa ficar esperando nada. E no Day One, no lançamento. Então, isso é uma mudança de paradigma. Isso está incomodando a mídia. Claro que está incomodando. Eles vão perder view, eles vão perder dinheiro com isso. E o console está indo para o mesmo caminho. O streaming também, mesma coisa. O xCloud vai acontecer a mesma coisa. Você não vai ter mais a necessidade de ter que comprar um hardware. E se você precisar comprar o hardware está mais acessível. Você vê o plano aí da Microsoft, o Xbox All Access. Você parcelar o console, para quê? Para deixar mais acessível. O grande problema de tudo isso, o grande problema, entre aspas, que a Microsoft trouxe se chama acessibilidade. E acessibilidade incomoda a grande mídia, incomoda a elite, incomoda aquelas pessoas que detinham o poder da informação. Eu não preciso nem ficar falando aqui da questão de como que era na geração passada, a dificuldade que era para você adquirir um console, adquirir jogos, tudo era mais difícil. Você não vê Sony e nem Nintendo seguindo o caminho da acessibilidade. As duas companhias continuam no modelo tradicional, você tendo que comprar o novo hardware, comprar o jogo a preço full, e a gente sabe que cada vez mais está difícil de você adquirir um console, está cada vez mais difícil de você adquirir os jogos, os preços cada vez mais aumentando, e a Microsoft seguindo um caminho diferenciado, é óbvio que iria incomodar. A grande mídia não quer perder visualização, os grandes youtubers não querem perder relevância e nem views, eles querem um monopólio para si, para poder ditar a regra do que vale ou não a pena comprar ou jogar. Sempre foi assim, por que mudar? Essa é a grande questão. Ninguém quer mudança. Toda mudança gera incômodo, toda mudança de paradigma gera desconforto. E o Xbox Series S veio realmente para causar esse desconforto. Até porque ninguém imaginaria que nós iríamos começar uma nova geração com uma resolução inferior a essa. Isso realmente deixou muita gente parafuso. Porém, nós já estamos carecas de saber que a maioria dos games prefere um frame rate mais alto do que resolução. Haja visto aí as últimas pesquisas, é só você dar uma pesquisada. Bom, galera, então basicamente é isso. O grande problema do Series S é ele se tornar um console acessível e principalmente ele atingir as grandes massas. Porque você imagina, num futuro aí, muitas pessoas com o Series S jogando ali seu Game Pass e pagando pouco, sem ter que ficar dependendo de ninguém para analisar se o jogo é bom ou ruim. A própria pessoa tira as suas conclusões. É isso que a grande mídia não quer, é isso que jornalistas não querem, eles vão perder com isso. É óbvio que vão perder. Então, esse é o grande problema. Não tem nada a ver com 4K, com 1440p, não tem nada a ver com isso. Eles estão fazendo de tudo para atacar o console justamente para inibir que ele consiga vender, inibir que as pessoas tenham acesso. A grande luta não é com relação a ter jogos com qualidade melhor, eles não estão nem aí com isso. Não é esse o problema. A questão é frear as pessoas de comprar algo, de ter acesso à nova geração. É essa a grande questão, frear para que essas pessoas não tenham acesso, e a pessoa não tendo acesso à nova geração, não tendo acesso ao jogo, o que essas pessoas vão fazer? Vão para o YouTube, vão para os sites, vão ver análise, é isso que eles vão fazer. Deu para entender agora o porquê do desespero da mídia? Deu para entender agora? Essa é a grande questão que ninguém quer falar. Um grande abraço, fiquem na paz e até a próxima.